Graciosa paz a todos que estão neste momento vendo e ouvindo. A paz de Cristo, queridos. Passando para falar um pouco sobre a obra de Deus, sobre a obra missionária, sobre a importância, meus amados, de nos voltarmos com responsabilidade e compromisso, né, para a realização desta obra. É muito importante saber que a obra missionária foi confiada, né, não só aos missionários específicos, chamados, separados por Deus, enviados com a bênção de Deus da igreja, mas também a toda a igreja, a todo cristão que confessou a Cristo. Temos então o dever de proclamar seu nome, de anunciar seu evangelho a grandes e pequenos, com testemunho, com responsabilidade, com amor, com voluntariedade, e não só de alcançar as almas, mas com a responsabilidade de cuidar delas espiritualmente, materialmente, financeiramente, cuidar das famílias, que é a base da igreja, glória a Deus, e preparar estas famílias para que elas possam servir a Cristo de todo o coração, para que elas também possam servir ao Senhor no campo missionário. Devem ser preparadas, cada pessoa, cada cristão, seja ancião, seja jovem, né? Devem ser preparados para servir a Cristo dentro do ministério, como no campo missionário. Mas os líderes, os missionários, que recebem essa responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, um rebanho que começa a se formar depois, louvado seja Deus, que a obra missionária é realizada. Se prega o evangelho, Deus confirma a palavra, as almas vão sendo acrescentadas, o Senhor vai dando crescimento, vai salvando, e aí cabe aos evangelistas, pastores, doutores, mestres, apóstolos, missionários, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Bendito seja Deus. Então podemos ver, meus amados, que primeiro tem que obedecer o ID de Jesus, para que possa então se formar a congregação de santos. E nós, os líderes, temos a responsabilidade e o dever, e para isso fomos chamados, de cuidar bem do rebanho do Senhor, dos obreiros do Senhor, de sermos não só líderes, companheiros, amigos, fiéis, responsáveis também para com o rebanho de Deus, nunca nos esquecendo o que diz a Santa e Sagrada Escritura. Esse rebanho é de Deus, somos rebanho do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Bendito seja Deus. Então não podemos brincar de liderança. Se fizermos isso, sofreremos as consequências. Se formos complacentes com aquilo que destrói a igreja viva, o rebanho do Senhor, né, que prejudica a obra de Deus, com certeza sofreremos as consequências, receberemos o devido castigo conforme as nossas obras. Isso nos diz as Escrituras. E ultimamente, meus amados, queridos irmãos, temos tido muito, mas muito mesmo cuidado, bendito seja Deus, com as paredes, né? E enquanto as pedras vivas
cada crente em Cristo, seja grande ou pequeno, essas pedras vivas elas não têm sido cuidadas com o devido valor, zelo que devem ser tratadas à Igreja do Senhor. Muitas coisas nos têm indignado. Temos visto muita injustiça, injustiça por cima de injustiça, prejudicando até mesmo, né, que outros almejem fazer a obra de Deus por tantas injustiças cometidas por alguns que se encontram diante de responsabilidade ministerial, um líder que deveria liderar com sabedoria, com temor de Deus, para que fruísse os frutos do seu ministério, e muitos não têm conseguido. Hoje tem valorizado os bens materiais, tem valorizado o dinheiro, de forma que o dinheiro chegou a valer mais do que as almas, né? Ultimamente se encontramos assim, ou nos encontramos desta forma. Mas eu quero te falar, meu amado, você que me ouve, lideranças também, que é onde eu vi, que a igreja foi comprada, como diz as Escrituras, nós sabemos, com o precioso sangue de Cristo. Ela pertence a Cristo. E os ministros, os servos de Deus que receberam o cargo de liderança devem ter zelo do rebanho do Senhor e tratar bem o rebanho do Senhor por amor e no amor, de livre e espontânea vontade, sabendo que a nossa recompensa virá de Deus. Então estou fazendo hoje essa live porque muito tem me indignado, muitas coisas que eu tenho visto acontecer, injustiças cometidas por lideranças, algumas lideranças, pequeno grupo, mas que a gente tem visto, e que outras lideranças observam, mas não falam, não repreendem, não falam que é errado, né? E se tornam complacentes, viu? Louvado seja Deus. Isso, muitas vezes, para não perder dinheiro. O que vale mais? O dinheiro ou as almas? Deus doou a sua vida, se esvaziou da sua glória para salvar as nossas almas, para nos dar a graça da salvação. Uma oferta, um sacrifício perfeito. Fechando aqui esta live, que poucos querem ouvir, mas aqueles que hão de, a quem interessar, há de ouvir estas palavras e entender essa verdade bíblica. Eu fecho essa live deixando aqui, meus irmãos, um conselho. Quem sou eu para aconselhar? Mas o conselho é da palavra de Deus, é do Espírito Santo, está na Bíblia. Não ame mais o dinheiro do que o rebanho. Não destrua a obra de Deus pelo qual Cristo morreu. Você que é líder, tome cuidado. Você que lidera, tome cuidado. Não traga sobre você a ira de Deus. Não permita que Deus traga sobre você a sua ira, o seu furor. Mas lembre-se, Ele lhe deu o privilégio de tratar de um rebanho para Ele. Esse rebanho é vivo. São pedras vivas e são preciosas para o Senhor Jesus Cristo. Ele cobrará de nós, de cada um de nós, a responsabilidade que Ele nos deu. Amar mais o dinheiro, a ponto de negligenciar a obra de Deus. E tem pastores aí unindo o útil ao agradável, né? Falando que, meus amados irmãos, falando que os missionários, aqueles que se doam integralmente para a obra de Deus, eles têm que tomar conta de uma igreja, mas eles têm que trabalhar para homens ainda, eles têm que trabalhar fora. Enquanto eles estão, né, já trabalhando fora para homens,
com seus próprios comércios, né? E mesmo assim ainda estão usufruindo da pouca lã que resta das ovelhas dentro da igreja. Pegando o dízimo e a oferta da igreja como fosse complemento para ter uma vida melhor. Deus cobrará isso. Deus julgará isso. Não podemos mais ficar calados não, queridos. É hora de falar e mostrar essa verdade. Muitos não vão gostar, mas os que entenderem isso, com certeza, vão liderar melhor. Sabendo e entendendo que precioso para o Senhor é o seu rebanho. Que nós temos o dever de zelar pelas almas e cuidar. Que Deus nos livre de toda espécie de ganância, para não chegar o momento de cometermos tal erro, de prejudicar a obra de Deus, de negligenciar o cuidado com o rebanho por causa de dinheiro. Outra coisa, irmãos, tem pastor que está apoiando em suas igrejas, tenho tido conhecimento dessas verdades, tenho visto também, dizimistas. A posição de honra é dada aos dizimistas, os que têm um dízimo alto. Esses mandam, esses dizem o que querem e como querem, a ponto de pisar e humilhar os obreiros que Deus tem levantado para administrar a congregação, para cuidar do rebanho e também para ser cuidado pela igreja que ele foi pastorear. Deus também cobrará isto. Então, tenhamos cuidado, porque nada disso ficará em vão. Os homens fecham os olhos, faz de conta que não vê, mas os olhos do Senhor estão abertos sobre todos nós, sobre cada um de nós. E agora, meu irmão, Deus fará justiça, e é o que eu espero do Senhor, que Ele haja poderosamente em cada altar, sobre cada ministro, com justiça, para que a obra de Deus não venha mais padecer, ser negligenciada por ganância. Os pastores que estão no altar e não têm cuidado do rebanho como deve cuidar, Jesus fala isso aqui, ó. João 10, verso 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Por que ele faz isso? Não cuida do rebanho, né? Não se sacrifica pelo rebanho, por quê? Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Ele tem amor ao dinheiro, é amigo, é fiel ao dinheiro, não às ovelhas, não ao rebanho. Mas enquanto o rebanho não tiver dinheiro, ele está por perto para comer o dinheiro do rebanho. Se o rebanho tiver dificuldade, esse mercenário fugirá e abandonará o rebanho. Olha o que diz. E não tem cuidado das ovelhas. Mas enquanto eles agem dessa forma e vão prestar contas a Deus, o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, olha, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Viu? E das minhas sou conhecido. Palavra do Senhor. Deixa que esta palavra, não só para os que estão já pastoreando, como a minha pessoa, que estou falando também para você, e esta palavra também vem para mim, porque somos todos servos de Deus, ministros a serviço do Senhor, como também para os futuros obreiros que hão de assumir cargos de liderança. Deus é o Senhor da seara, a Igreja de Cristo. Fomos chamados para amar o rebanho e não o dinheiro, a ponto de negligenciar o cuidado com o rebanho, o zelo com o rebanho, por causa de dinheiro. Deus, com certeza, eu creio e espero, Deus tratará essas coisas. Viu?
E essas injustiças que têm sido cometidas, Deus também vai tratar disso. O homem joga para debaixo do tapete, o homem não faz de conta que nem vê, viu? Porque se você é um pastor, um líder de campo, e vê um líder de congregação agir errado, e para não magoar ele porque ele contribui, ele envia bem a taxazinha de Caeb para você, né? E você não quer falar que ele está errado, ou que a atitude dele está errada, mediante a palavra de Deus, né? Para não perder a graça de que ele lhe mande a contribuição, você está errado. Você fez uma escolha errada, né? Seu dever de líder é corrigir, é orientar, é instruir, é repreender. Porque se você viu o erro, fechou os olhos, você se tornou complacente e Deus cobrará de você. E maior ainda, meu amado, você que está liderando, maior ainda será a cobrança. Bendito seja o nome do Senhor, viu? Maior ainda será a cobrança da sua parte. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Ela é fiel e escrito está desta forma. Lamentável, irmãos, vemos tanta injustiça vindo de lideranças que se tornaram perseguidores daqueles que pregam o evangelho e fazem a obra missionária. Deus tratará com cada um de vocês, com cada uma destas pessoas, com quem se opor, com quem cometer esse tipo de injustiça. Então esta palavra, irmão, é para nós, é para entendermos. Né? Chega numa posição de poder, acha que pode tudo, acha que manda em tudo, acha que a igreja é dele, acha que a igreja é sua, acha que quem manda é você, não é do seu jeito. A igreja sempre teve dono. Antes de existir nessa terra, já era um projeto de Deus, para a glória e louvor do seu nome. E assim será. Quem fala estas coisas, irmãos, que é a verdade da palavra, tem poucos amigos. Melhor é agradar a Deus do que agradar os homens, né? Porque são infiéis, são falhos, são imperfeitos, né? E quando tomam posse do poder, às vezes fazem mau uso do poder, usam o poder de forma errada, né? Quando eram para ajudar, perseguem, né? Quando eram para orientar, fecham a boca, quando eram para repreender, fecham os olhos, fazendo de conta que nada acontece, e com isso a obra de Deus está vivendo um momento difícil. Né? Temos visto belos templos vazios em muitos lugares que a gente tem ido, vazio. E os poucos membros que restam nestes templos, irmãos, estão lá indiferentes uns com os outros, brigando por causa de cargo dentro da igreja. Enquanto eles estão pregando no altar, né, e preenche 4, 5 cadeiras no altar, tem 60, 40, 30 cadeiras vazias no salão. Porque não tem vidas. As pessoas não se buscam mais as almas, mas querem poder, querem posição, brigam por dinheiro. Esse dinheiro é do Senhor. Todo o dinheiro que entra, né, na igreja entra assim, através de dízimos de oferta e doações especiais. E são doados para Deus e para a obra de Deus. E Deus cobrará esta má administração, né, este mau uso do dinheiro que alguns ministros têm feito e têm perdido descaradamente a vergonha. Não tem caráter, não tem senso de compromisso, não honram o que dizem, prometem e não fazem. E quando vê alguém fazendo a obra missionária, ficam questionando, né? Ficam criticando, mas feliz é aquele que continua se fortalecendo em Cristo e semeando a boa semente. Deus dará recompensa a cada um de nós. Continua firme, mas não se esqueça. Cuide do rebanho vivo, viu? Zele pelo rebanho do Senhor, porque a igreja ultimamente tem sofrido. E não aceite, igreja. Não aceite, não seja complacente com pastores que estão diante do altar, de olho no dinheiro, pensando em dinheiro e desprezando o rebanho do Senhor. Não se torne complacente, cristão, com esse tipo de atitude. Repreenda, exorte, porque Deus será contigo. Deus vai tirar do altar, como Paulo disse, esses cães, maus obreiros. Essa é a palavra. Para a nossa meditação, para a nossa reflexão,
porque se Deus tem nos guardado e você também tem se guardado, tem feito para a glória de Deus, para agradar a Deus, continue fazendo. Mas não aceite essas coisas. Não fique calado para que o homem, né, diga, ali é bom, porque nunca disse nada, nunca me contrariou. Não fique calado, não negue Jesus. Defenda a justiça. Afirma o que é certo, né, para que aqueles que estão na prática do erro reconheçam seus erros e se arrependam e se voltem de novo para aquilo que é correto, pela graça e misericórdia de Deus. No caso contrário, seremos complacentes e seremos tão culpados contra eles, contra qualquer um deles. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Até outra oportunidade, se Deus assim nos conceder. Deus trouxe no meu coração esse momento de reflexão e estas palavras que eu deixo convosco neste dia. Um abraço a todos vocês, que vocês possam compartilhar esta live, né, para que outros possam também ouvir esta mensagem que vem da palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Até mais, queridos. Um abraço.